Glória a Deus, queridos irmãos, bom dia, a paz do Senhor Jesus. Coloque-se de pé, amém? Há uma fonte de água viva aqui neste lugar. Jesus é aquele que mata a tua sede. Eu não sei como você entrou aqui nesta manhã, mas Deus está dizendo: eu tenho uma água, Kandastuki Mihada, que emana do meu trono. Ele está dizendo: beba, eu mato a tua sede, eu entro na tua casa, eu te transformo de dentro para fora. Enquanto estamos aqui, Deus está indo lá. Você crê nesse mistério? Que é manhã de cura, é manhã de libertação. Eu sinto Jesus aqui neste lugar. Ele está dizendo: eu estou aqui, estou lá. Eu trabalho aqui, trabalho lá. Eu salvo aqui, eu salvo lá. Eu curo aqui, eu curo lá. Eu levanto aqui, eu levanto lá. Eu restauro aqui, eu restauro lá. Ah, Jesus está neste lugar. E Ele está dizendo: aquele que tem sede, venha a mim e beba, e quem beber desta água, Jesus está dizendo, nunca mais, Kandastuki Mihada, nunca mais, guarde isso. Deus está dizendo para vidas aqui neste lugar: você chegou aqui com esta situação, mas Deus está dizendo, nunca mais, nunca mais, nunca mais. Eu entro nessa situação, Kandastuki Mihada, eu resolvo essa situação nesta manhã, porque eu sou a água, eu sou tudo aquilo que você precisa para a tua vida, para a tua família, para a tua história, para a tua alma e para a tua caminhada da fé. A Jesus nesta manhã seja a honra, a glória, o louvor, a adoração, a majestade, o domínio, a soberania, as ações de graças, pelos séculos dos séculos, amém. Aplauda Jesus nesta manhã. Orialabastuki Mihada. Glória a Deus por esta manhã. Confesso aos irmãos que estava preparando uma palavra na sexta-feira à tarde. Deus me deu uma palavra em Apocalipse, mas ontem eu estava aqui nos Adolas Canaã. Para quem não sabe, nós pastoreamos adolescentes, por isso que eu estou com o cabelo branco, porque adolescentes é uma bênção em nome de Jesus, amém? E ontem a Giovana, uma das mulheres que ministram também aqui nos adolescentes, nos auxiliam, ela falou sobre esse texto, o texto de João capítulo 4, abra a sua Bíblia em João capítulo 4, versículo 7, e também eu fiquei ali refletindo sobre esse texto. Ela falou sobre a mulher samaritana, e aquilo começou a vir uma mensagem no meu coração. E agora de manhã o pastor Rodrigo foi orar aqui, e falou da mulher samaritana, e depois o louvor antes da palavra, falou também do texto da mulher samaritana. Então nesta manhã, eu quero compartilhar com os irmãos, o tema, o pedido de Jesus. Repita comigo, o pedido de Jesus. Mais uma vez, o pedido de Jesus. Pela última vez, o pedido. Diga para o seu irmão: Jesus está te fazendo um pedido aqui nesta manhã. O pedido de Jesus. João capítulo 4, nós vamos ler apenas o versículo 7. João capítulo 4, versículo 7. Diz o seguinte: veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Vou ler mais uma vez. Veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor, Tu estás neste lugar. Há um doce Espírito aqui nesta manhã, e nós sabemos que é o Espírito de Deus. Senhor, continue falando conosco nesta manhã. Senhor, nós não podemos, nós não sabemos de nada. Senhor, toda a honra, toda a glória, todo o poder, toda a majestade está em Ti. E nesta manhã, Senhor, nós Te pedimos, continue falando conosco através da Tua palavra. A Tua palavra, ela é viva e eficaz. A Tua palavra, ela cura.
A tua palavra liberta, a tua palavra ela sonda o nosso íntimo. A tua palavra é aquela que onde ela entra, há transformação de vida, há transformação de histórias. E a tua palavra, Senhor, está aberta aqui nesta manhã. Nós te pedimos, Deus, continue se manifestando aqui nesta manhã. E se Satanás ousou se levantar aqui nesta manhã, ele caiu por terra, porque a vitória é nossa, a vitória é do povo de Deus. Continue falando conosco, Pai, continue se manifestando, que o teu Espírito continue tendo liberdade aqui nesta manhã. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, e a igreja diz, pode se assentar. Glória a Deus por esta manhã. O pedido de Jesus. Jesus tem um pedido para nós aqui nesta manhã. E o interessante, quando nós lemos João capítulo 4, esse texto é um texto bem conhecido, você conhece muito bem o texto de João capítulo 4, que fala sobre a conversa de Jesus com uma mulher samaritana. Esse texto de João capítulo 4 fala sobre um bate-papo de Jesus com uma mulher samaritana. Esse texto aqui bem conhecido de João capítulo 4, fala sobre um diálogo que Jesus teve com esta mulher samaritana. E você sabe muito bem, e o texto vai dizer que os samaritanos não se davam muito bem com os judeus. Ou seja, esta mulher era uma mulher excluída, era uma mulher que para a sociedade judaica não tinha muito valor. Mas o que eu acho extraordinário é que quando alguém tem um encontro com Jesus, quando Jesus tem um encontro com um ser humano, quando Jesus ele se apresenta para se revelar a vida de alguém, Jesus é tão extraordinário, Jesus é tão glorioso, Jesus é tão maravilhoso, porque o nosso Jesus, o que eu acho extraordinário nele é porque a graça dele, o amor dele, a revelação dele, a glória dele, são para todos. Glória a Deus por isso, porque Jesus não faz acepção de pessoas. Se você entrou aqui nesta manhã, talvez se sentindo, como diz o pastor Rogério, o crente mais fraco, dizendo o seguinte: eu acho que Jesus me abandonou, eu acho que Jesus não está me vendo. Ah, pastor, eu estou passando uma luta, que eu tenho a sensação de que o céu está fechado, que Jesus está de olho, Jesus está se revelando para todo mundo, mas para mim Ele não está se revelando. Jesus está aqui para nos dizer esta palavra: aquieta a tua alma, aquieta o teu coração. Jesus está falando, Jesus está trabalhando, Jesus está realizando, porque aonde Jesus entra, Ele muda histórias. Aonde Jesus ele entra, ele muda contextos. Aquela pessoa que talvez você está se sentindo assim: ninguém olha para mim, pastor. Jesus está com os olhos dele sobre você aqui nesta manhã. Porque o nosso Jesus é Jesus. E Jesus é maravilhoso, e Jesus, Ele salva quem Ele quer. Jesus, Ele salva o pior de todos os pecadores, aquela pessoa que se acha a mais insignificante. São essas que Jesus se apresenta, são para essas que Jesus quer revelar a sua glória, são para essas que Jesus quer revelar o seu poder. Então, se você está aqui nesta manhã com o coração aflito, angustiado, essa semana foi de luta, de aflição, você chegou aqui pensando em desistir, Jesus está dizendo: eu estou no controle da tua vida e da tua história. Eu sinto Deus aqui. Deus está dizendo para vidas: eu estou descendo aqui neste lugar, estou me apresentando para vidas aqui neste lugar. E a palavra para o teu coração nesta manhã é esta: não temas, eu estou trabalhando.
Não temas, eu estou na frente. Eu sou o guarda de Sião. Eu entro na tua família. Eu entro na tua história. Eu trabalho. Eu entro. Eu resolvo. Eu sou soberano. Eu sou eterno. Eu sou rei. Eu governo. Para mim não há situação impossível, diz o Senhor para nós aqui nesta manhã. E o interessante dessa conversa, desse texto aqui de João capítulo 4, esta conversa começa com um pedido de Jesus. Aleluia. E Jesus, ele começa com um pedido, falando com esta mulher. E o pedido de Jesus é simples. Jesus olha para esta mulher e diz o seguinte: dá-me de beber. Aleluia. Jesus olha para esta mulher, em outras palavras, diz o seguinte: eu quero água. Que coisa extraordinária. Esta conversa começa com um pedido de Jesus, e o pedido está aqui no versículo 7 que nós lemos. Essa mulher se apresenta e Jesus faz este pedido. Jesus diz o seguinte: dá-me de beber, eu quero água, tenho sede. Que coisa extraordinária. E é através deste pedido de Jesus que ele começa a se revelar para esta mulher. Você crê que Jesus está fazendo um pedido para você aqui nesta manhã, e através deste pedido, Ele vai se revelar com poder e grande glória para a tua vida e para a tua história? Você crê que esta manhã, assim como foi com esta mulher, que para esta mulher, Jesus disse: eu quero água, tenho sede, eu quero beber. Jesus está dizendo para vidas aqui nesta manhã: eu tenho um pedido para você aqui nesta manhã. Eu tenho um pedido para você aqui nesta manhã. Para esta mulher, Jesus disse: eu quero beber. Para nós aqui nesta manhã, Jesus está dizendo: eu quero o teu coração. Para esta mulher, Jesus disse: eu estou com sede, eu quero água. Para nós nesta manhã, Jesus está dizendo: derrame o teu coração sobre a minha presença, derrame as tuas angústias sobre a minha presença, porque eu sou Deus que curo, que restauro, que levanto, que cura a ferida, que entro na tua alma e começo uma nova história para a tua vida. Oriandas tu que me radá. Assim como foi com aquela mulher, que Jesus disse: dá-me de beber. Aleluia. Eu quero água. Para nós nesta manhã não é diferente. O pedido de Jesus para nós é: eu quero o teu coração. Ah, pastor, mas eu tenho 10 anos de crente, 20 anos de convertido, 30 anos de igreja. Glória a Deus pela sua vida. Pastor, eu sou obreiro da casa do Senhor. Glória a Deus pela sua vida. Eu sou pastor da igreja. Glória a Deus pela sua vida. Mas para todos aqui nesta manhã, a começar pelo Nenel, que é pecador, que é falho, que é dependente da graça, a começar pelo Emanuel aqui nesta manhã, assim como Jesus fez um pedido para aquela mulher, Jesus está nos pedindo aqui nesta manhã: eu quero o teu coração, mas eu quero o teu coração por completo. Eu quero ser o dono da tua vida, eu quero ser o dono da tua história, eu quero ser o dono da tua casa, eu quero ser o dono dos teus sonhos, eu quero ser o dono dos teus projetos, eu quero ser o dono dos teus planos, eu quero ser o dono da tua empresa, eu quero ser o dono dos teus negócios. O pedido de Jesus aqui nesta manhã é esse: eu quero você, minha filha, meu filho, não pela metade, não uma porcentagem, mas eu quero a tua mente, o teu coração, a tua alma. Eu te quero por completo aqui nesta manhã. Para esta mulher, Jesus disse: dá-me de beber, eu quero água. Para nós Ele está dizendo: eu quero teu coração. Como diz o pastor Rogério, coração é terra que só Deus pisa. O salmista vai dizer no Salmo 139: Senhor, sonda o meu coração. Em outras palavras, o que o salmista está querendo dizer é o seguinte: Senhor, faz um check-up. Sabe quando você vai no médico, e aí faz um check-up, que você faz exames? É o que o salmista está querendo dizer no Salmo 139: Senhor, sonda o meu coração.
faz um check-up, e se tiver alguma coisinha que está atrapalhando a minha comunhão contigo, tira, Jesus, tira, Deus. E assim como foi para aquela mulher, Jesus está dizendo para nós aqui nesta manhã este pedido: eu quero o teu coração. Para aquela mulher, Jesus disse: dá-me de beber, eu quero água. Para nós nesta manhã Ele está dizendo: eu quero que você se entregue por inteiro. Porque se nós não tomarmos cuidado, a gente vai viver na caminhada da fé. Estamos na obra de Deus, pastoreando, mas o nosso coração não está totalmente entregue na presença de Jesus. E o que Jesus quer de nós nesta manhã, do Emanuel, da Igreja Evangélica Canaã, desta comunidade do Reino de Deus, o que Jesus, Ele quer de nós é o nosso coração, é uma entrega por inteiro. Para aquela mulher, Ele se apresentou fazendo um pedido, e o pedido foi: dá-me de beber, eu quero água. Mas para nós Ele quer que nós venhamos nos relacionar com Ele por inteiro. Em outras palavras, é dizer o seguinte: Senhor, toma conta do meu coração, aleluia, toma conta da minha mente, toma conta da minha alma, toma conta dos meus passos. Jesus, não permita que eu tome uma decisão, que eu não tome uma direção, sem que o Senhor esteja no controle da minha mente, do meu coração, da minha alma. Não permite que eu ande, Jesus, sem que o Senhor seja aquele que inunda a minha mente, o meu coração, a minha alma, tudo que sou, Jesus, tudo que tenho, não é para mim, mas é para louvor e glória do Teu nome. Para aquela mulher, Jesus pediu água, eu quero beber. Dar-me de beber, mas para nós Ele está pedindo: eu quero uma aliança contigo. Porque nós estamos acostumados, e eu falo por mim, se não tomar cuidado, eu entro na presença de Jesus para pedir. E não tem nada de errado nisso. Pelo contrário, Jesus é aquele que nos ouve, e é aquele que, segundo a sua soberana vontade, Ele responde, nos dá vitória, e o nome dele é glorificado. Mas nesta manhã, eu sei que você orou pedindo aqui já, mas nesta manhã quem está pedindo aqui é Jesus para nós. E Jesus está pedindo: eu quero uma aliança. Eu quero uma aliança inquebrável, uma aliança inabalável, uma aliança que a tempestade vai vir, o vento vai soprar, vai ter lutas, vai ter aflições, vai ter momentos angustiantes, mas é uma aliança que vai além das circunstâncias, é uma aliança que vai além das lutas, é uma aliança que vai além do mundo, é uma aliança que vai além do contexto em que estamos vivendo, é uma aliança eterna, e a gente só consegue viver esta aliança se nós abrirmos o nosso coração e aceitarmos o convite de Jesus aqui nesta manhã. Jesus quer se revelar a nós, assim como Ele se revelou para aquela mulher samaritana. Da mesma forma que Jesus fez aquele pedido para aquela mulher, e através daquele pedido: dá-me de beber, tenho sede, eu quero água. Jesus, através deste pedido, Ele começou a se revelar, começou a revelar a sua glória, começou a revelar o seu poder, começou a revelar a sua grandeza, começou a revelar para aquela mulher a sua soberania. Uma mulher pecadora, uma mulher desprezada pela sociedade, foi para aquela mulher que Jesus fez um pedido: dar-me de beber, eu quero água. E através daquele pedido, Ele começou a manifestar a glória de Deus na vida daquela mulher. E assim como Ele fez com aquela mulher,
Ele quer fazer da mesma forma aqui nesta manhã. Ele está pedindo: eu quero o teu coração, eu quero a tua alma, eu quero andar contigo, eu quero caminhar contigo, eu quero ser o teu Deus, eu quero ser o dono da tua história, eu quero ser o dono da tua família, eu quero ser o dono da tua casa, eu quero ser tudo em você e através de você. Há um convite de Jesus aqui nesta manhã, há um convite de Jesus aqui nesta manhã. O pedido de Jesus é: deixa eu ser dono de tudo que você é e de tudo que você tem. Urialabas. Jesus quer se revelar a nós, assim como Ele se revelou para aquela mulher. E tudo começou através de um pedido: dá-me de beber, tenho sede. Mas olhando para o pedido de Jesus e para o contexto de João capítulo 4, do versículo que nós lemos, o que Jesus, a pergunta é, o que Jesus revelou para aquela mulher, que Ele quer revelar para nós aqui nesta manhã? O que Jesus revelou para aquela mulher, que Ele quer nesta manhã revelar para nós? O que Jesus, através daquela revelação, que Ele se apresenta fazendo um pedido, e Ele está fazendo um pedido aqui nesta manhã para nós. Da mesma forma, Ele se revelou através daquele pedido, se manifestou na vida daquela mulher. O que Jesus revelou para aquela mulher, que Ele quer nesta manhã revelar para o Emanuel, revelar para a tua vida, para a tua história, para a igreja evangélica Canaã aqui nesta manhã. E eu encontro pelo menos aqui 3 revelações de Jesus. E eu queria compartilhar com a igreja antes de terminar esta palavra. Primeira revelação que Jesus mostra para aquela mulher. Jesus revelou que Ele era Deus. Aleluia. Jesus revelou para aquela mulher que Ele era Deus. E Jesus está se revelando para nós aqui nesta manhã. Eu sou o Deus Todo-Poderoso da Igreja Evangélica Canaã. Oriandas tu que me rada. Você crê que nesta manhã o grande eu sou, o Todo-Poderoso está aqui e um gigante caiu por terra nesta manhã em nome de Jesus? A batalha é travada, mas a vitória é nossa, a vitória é da igreja, porque Jesus é Deus. E Ele está aqui nesta manhã, e assim como Ele se revelou para aquela mulher, dizendo: eu sou Deus, eu sou soberano, eu sou eterno, de eternidade a eternidade eu sou Deus. Ele está se revelando aqui nesta manhã, está se apresentando para vidas aqui nesta manhã, dizendo: acalma o teu coração, eu sou Deus. Acalma a tua alma, eu sou Deus. Ah, pastor, é que o Senhor não sabe, é que o pastor não sabe o que eu tenho para resolver nessa semana. Eu não sei. Pastor, é que o pastor não sabe o que eu vou enfrentar nessa semana. Pastor, é que o pastor não sabe como está a minha casa. É que o pastor não sabe a situação, a circunstância em que eu estou inserido, que eu estou vivenciando. Jesus está dizendo para nós: eu te fiz um pedido, entrega o teu coração, entrega a tua alma, e enquanto você se entrega, eu vou me revelando que eu sou Deus da tua vida e da tua história. Ao ponto que você vai se entregando, ao ponto que você vai mergulhando, ao ponto que você vai entregando a tua alma, o teu coração, a tua mente, tudo que você é e tudo que você tem. Eu vou trabalhando, eu vou me revelando como Deus, como soberano, como divino, como aquele que é o eterno. Ah, guarde isso no teu coração. Jesus é o dono da história, Jesus é o dono de tudo. Jesus é soberano, porque muitas das vezes, eu não sei você, mas eu, Emanuel, por conta das lutas, das aflições, às vezes, das batalhas espirituais, eu tenho a sensação, pastor Rogério,
E a sensação que a gente tem olhando para o sistema e para o mundo, a sensação que nós temos é que o diabo parece que está vencendo. A sensação que nós temos é que parece que o diabo vai vencer. Porque nós somos achatados. A sensação que a gente está sendo estrangulados. E parece que o diabo vai vencer a história. E muitas das vezes Satanás quer sugerir isso na nossa mente, nos nossos ouvidos, na caminhada da fé, mas isso é uma mentira. Jesus é vencedor invicto. Jesus nunca perdeu uma batalha. Jesus não perde a batalha. A história, nós estamos vivenciando ela aqui, mas lá em Apocalipse diz, capítulo 18, que a Babilônia vai cair. Cai a Babilônia, Satanás é derrotado, o sistema vai cair. Porque Jesus é vencedor invicto, Jesus está no trono, Jesus governa, Ele manda, Ele faz, Ele entra, Ele é soberano, Ele é glorioso, porque Ele é Deus. Orialabastukimihada. Jesus revelou para aquela mulher que Ele era Deus e está revelando para nós. O interessante que o Evangelho de João é o Evangelho que ele revela a divindade de Jesus. O Evangelho de João é o Evangelho que traz Jesus e mostra Jesus como Deus. Nós temos 4 Evangelhos na Bíblia Sagrada. Mateus, ele traz Jesus como Rei. Mateus traz a ideia de Jesus como Rei que governa a história. Marcos traz Jesus como aquele que é o servo sofredor. Aquele que veio para ser humilhado, pisoteado, mas ele venceu a morte e nos deu vida e vida abundante. Então Mateus traz Jesus como rei, Marcos como servo sofredor, e Lucas traz a ideia de Jesus como filho do homem, traz a humanidade de Jesus. Então Mateus fala de um Jesus como rei, aquele que governa. Marcos fala daquele que é o servo sofredor, que vem neste mundo para sofrer, veio neste mundo para ser ridicularizado, caluniado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Lucas fala sobre o Filho do Homem, traz a humanidade de Jesus. Mas João, ele vai falar sobre Jesus como Deus. Aleluia. Ele traz a ideia de Jesus como Deus. Por exemplo, João capítulo 1 diz que no princípio era o Verbo e o Verbo era Deus. Então ele traz a ideia e fala de Jesus como aquele que é a palavra, e a palavra é a palavra de Deus, porque Jesus é a palavra, Jesus é o Logos, e Jesus é Deus. Por isso que ele vai dizer em João capítulo 1, versículo 14, o Verbo se fez carne, Deus se fez carne, o soberano se fez carne, o eterno se fez carne, aquele que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração se fez carne. E ele diz que habitou entre nós. E nós o vimos como Filho unigênito, cheio de graça, cheio de glória, cheio de poder, cheio de majestade, cheio de domínio. Jesus, João vai apresentar esse Jesus como Deus. Então João traz essa ideia da divindade de Jesus. E aqui, interessante, que quando a gente fala dessa divindade de Jesus, se a gente olhar para o livro de João, e você não vê em nenhum outro evangelho a palavra eu sou. O evangelho de João, Jesus se apresenta como eu sou. Por exemplo, Jesus vai dizer em João capítulo 6, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Em João capítulo 14, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus vai dizer em João capítulo 9, eu sou Kandashtukimihada, a luz do mundo. E aquele que encontra esta luz, jamais andará nas trevas. E o interessante é que quando Jesus ele se apresenta como eu sou, para os fariseus, para os doutores da lei na época, era um espanto. Era um absurdo. Soava como uma heresia. Porque quando Jesus diz, eu sou a luz do mundo, eu sou o pão vivo que desceu do céu, sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou, que ele se apresenta no livro de João, no Evangelho de João,
Jesus está querendo dizer o que aconteceu lá em Êxodo capítulo 3, lembra? Quando Deus se apresenta a Moisés no meio de uma sarça ardente. E aí Deus fala: Moisés, você vai ser o libertador. Moisés, eu vou te usar. Moisés, você vai perante Faraó e vai libertar o meu povo. Aí Moisés faz uma pergunta: Senhor, primeiro, eu acho que o Senhor se enganou, porque eu sou pesado de língua. E o que eu vou falar quando chegar na frente de Faraó? O que eu vou dizer na frente de Faraó? Aí Deus olha para Moisés, e eu acho extraordinário isso. Ori alabás. E ele diz: Moisés, diga que eu sou. Diga que eu sou o que sou. Diga, Moisés, que eu sou. Eu sou Yahvé. Eu sou soberano. Eu sou Deus. Então quando Jesus diz eu sou, é um escândalo na sociedade judaica, porque Jesus está dizendo o seguinte: eu sou Deus. Eu sou o mesmo Deus que se apresentou lá no Êxodo, no meio da sarça para Moisés. Eu sou o mesmo Deus que abriu o mar vermelho. Eu sou o mesmo Deus que revelou a sua glória e o seu poder para com Israel. Eu sou. E quando ele diz eu sou, ele está dizendo: eu sou tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que você necessita, e sem mim nada você pode fazer. Jesus revelou que era Deus. Por isso que João apresenta Jesus como o divino, como a divindade, como Deus. Porque Jesus, muitas das suas falas em João, ele diz eu sou. Ele está querendo dizer eu sou aquele da sarça. Então nesta manhã, o eu sou está aí do seu lado. Orialabás. Nesta manhã o eu sou, ele desce como uma nuvem de glória aqui neste lugar. O eu sou está se apresentando aqui nesta manhã. Ele está dizendo: eu sou o Deus soberano. Eu não sou um Deus falso, como diz o Salmo 115. Eles têm boca, mas não falam. Têm olhos, mas não vê. São de madeira, são deuses falsos, mas eu não, quando eu falo acontece. Quando eu entro eu resolvo. Eles se dizem deuses, mas são deuses com letra minúscula. Eu sou o Deus, que estou assentado no alto e sublime trono, e a minha glória enche os céus, a minha glória enche a terra, a minha glória enche a tua vida aqui nesta manhã. Aqui nessa conversa, Jesus se revela àquela mulher como Deus. No versículo 10, vai dizer algo interessante. Olha o que diz: Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus, e se você soubesse quem está te pedindo, você lhe daria dado desta água. Então Jesus, em outras palavras, está querendo dizer: eu sou Deus. No versículo 12, ela diz: se Jesus era maior do que Jacó. Ela diz: você é maior do que o nosso pai Jacó, que é o dono do poço. Aí eu fico imaginando Jesus dizendo o seguinte: ela não sabe. Eu sou maior do que Jacó. Aliás, eu sou aquele que é o mesmo Deus, em Gênesis capítulo 32, que me apresentei a Jacó, que viu a minha glória, que lutou comigo, que eu dei vitória para Jacó, que eu mudei o nome de Jacó para Israel. Eu sou o mesmo. Em outras palavras, Jesus, quando ele se apresenta para esta mulher, em primeiro lugar, ele se revela como Deus. Interessante que quando a gente fala sobre
Jesus sendo Deus, a gente lembra também João capítulo 17, versículo 11, que Jesus vai dizer, quando Ele está orando pelos seus discípulos, Ele diz o seguinte: eu quero que vocês sejam uma comunidade, um só Espírito, comunhão, a mesma língua, o mesmo pensar, o mesmo falar. Mas Ele termina o versículo dizendo o seguinte: eu quero que vocês sejam um assim como eu sou com o Pai. Em outras palavras, Jesus está querendo dizer o seguinte: assim como eu quero que a igreja seja uma, em comunhão, em união, no mesmo Espírito, continue avançando, seja a continuidade da pregação do Evangelho neste mundo, assim como a igreja tem a sua essência, a comunhão, eu e o Pai temos a mesma essência, eu e o Pai somos um, eu e o Pai falamos a mesma língua, eu e o Pai fazemos os mesmos milagres, porque não há como separar o Pai do Filho, o Filho do Pai, Ele é o mesmo Deus. Então, em primeiro lugar, Jesus revelou que era Deus para aquela mulher. Segundo, além de revelar que Ele era Deus, Jesus também revelou ser aquele que manifestaria o seu Espírito Santo. Primeiro, Jesus revelou que era Deus, aí agora, pelo fato daquela mulher ter aceito o pedido de Jesus, de dar água para ele, de matar a sede dele, e da mesma forma nesta manhã, por nós aceitarmos o pedido de Jesus aqui nesta manhã, de nos entregarmos, de entregarmos o nosso coração, tudo que temos e tudo que somos diante da presença dEle. Primeiro, Ele está se revelando como Deus aqui neste lugar, e Ele também nesta manhã está revelando para nós a presença, a manifestação, a graça e a glória do Espírito Santo. Olha o que diz o versículo 14, vamos ler do 13, ele diz o seguinte: Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez. Aí o versículo 14, Jesus revela o Espírito Santo aqui, ele diz: mas quem beber da água que eu lhe der, ele não está dizendo da água que eu sou, ele está dizendo da água que eu lhe der, está falando do Espírito Santo. Ele diz: mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca é nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, ele não está dizendo a água que eu sou, a água que eu lhe der se tornará nele, em você, na Igreja Evangélica Canaã, no Brasil, no mundo, para aqueles que têm sede, vai se tornar uma fonte de água a jorrar para toda a eternidade. Glória a Deus por isso. Aleluia. Jesus é aquele que revelou que manifestaria o Espírito Santo. Jesus prometeu para aquela mulher que mataria a sede dela. E Jesus está dizendo para nós aqui nesta manhã: eu que manifestei o meu Espírito. Aliás, eu sou Deus e fiz o Espírito Santo habitar dentro de você. O Espírito Santo que convence o homem do pecado, do juízo e da condenação. O Espírito da verdade. O Espírito, irmã Teia e família, que é o Consolador. É o Espírito que quando a gente está passando por um luto, um momento de aflição, um momento de dor, é aquele que nos consola no meio da dor. Sabe aquela situação que a gente se encontra num beco sem saída, dizendo: eu vou abrir mão, eu vou morrer, eu não vou aguentar. Aí o Espírito de Deus que habita dentro de nós, que mata a sede, que jorra uma água da eternidade, Ele diz: não temas, eu sou contigo, eu te pego pela mão, eu faço você caminhar. É esse Espírito que está aqui nesta manhã, é esse Espírito que está se manifestando. Receba o toque, a presença, o renovo do Espírito de Deus aqui nesta manhã.
Abra sua Bíblia em João capítulo 7, versículo 37 a 39. Jesus vai falar outra vez sobre o Espírito Santo. Olha o que ele diz. E o interessante, o extraordinário, que todo o contexto está em João. Que coisa extraordinária. Olha o que ele vai dizer em João capítulo 7, versículo 37. Jesus está na festa aqui. E ele diz o seguinte: no último dia e o mais importante dia da festa, Jesus se levantou, e ele está se levantando aqui nesta manhã, e disse em alta voz para todo mundo ouvir, para abalar o ambiente, para que não ficasse nenhum sem ouvir estas verdades. Olha o que ele vai dizer: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Um convite de Jesus. Aí no versículo 38 ele diz: quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Aí ele termina, ele estava se referindo ao Espírito Santo, que mais tarde receberiam os que neles crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não tinha sido glorificado. Então Jesus é aquele que, assim como para essa mulher, no capítulo 7, ele revela o Espírito Santo. Em João capítulo 14, do 15 aos 18, Jesus prometeu o Espírito Santo. Lembra desse texto que Jesus vai dizer: eu vou para o Pai preparar moradas, mas não vou deixar vocês abandonados, não vou deixar vocês órfãos, mas enviarei o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, que é o Espírito que consola. Em outras palavras, Jesus está querendo dizer o seguinte: eu vou para o Pai, mas enviarei outro igual, outro com o mesmo poder, outro que vai dar ousadia, outro em que vai fazer vocês avançarem, outro em que vocês, no meio da luta, da aflição, ele vai dar força, vai dar graça, e vocês vão conseguir chegar lá pelo poder do Espírito Santo. Quando Jesus diz: eu vou para o Pai, mas enviarei o Espírito Santo, ele está dizendo: eu vou enviar alguém com o mesmo poder, com a mesma graça e com a mesma unção, que vai operar os mesmos milagres, sinais e maravilhas no mesmo meio de vocês. Então não temas o Espírito Santo de Deus. Nós estamos vivendo muitas heresias, coisas absurdas teologicamente, mas o Espírito da verdade, o Espírito Santo de Deus, o Espírito que não nos deixa enganado, ele habita dentro de nós e habita no meio desta igreja. Fique tranquilo. Nossa igreja é uma igreja da palavra. Nossos pastores são homens que amam e pregam a palavra. Então fique tranquilo, heresia aqui não vai entrar em nome de Jesus. Todo espírito de engano, Deus está dizendo para esta igreja: espírito de engano, bata em retirada nesta manhã em nome de Jesus. Deus vai trazer a luz, porque Ele vê todas as coisas, nada fica oculto diante dos olhos daquele que vê tudo. Eu sinto Deus aqui nesta manhã. Deus está dizendo: o espírito de engano não prevalecerá no meio, na congregação dos justos. Ele é a verdade, Ele é a luz, Ele é a revelação, Ele é a palavra, e esta palavra ela é fiel e verdadeira. Esta palavra não muda, eu posso mudar, e se um dia eu começar a pregar heresia, Pastor Rogério e os irmãos me internam, por favor, tá? Porque eu quero viver a minha vida, eu quero entregar a minha vida, amando esta palavra, comendo desta palavra,
porque esta palavra é Jesus, esta palavra é bálsamo que cura, esta palavra é o ânimo que levanta o caído, esta palavra é a alegria que manifesta a alegria contagiante do Espírito Santo. Esta palavra ela é verdade, a verdade ela liberta, a verdade ela muda, a verdade transforma. Glória a Deus por esta palavra, porque Jesus ele é Deus, e Jesus é a revelação, e aquele que manifestou o seu Espírito e manifesta o seu Espírito no nosso meio. Mas por último, e eu termino aqui, ele se revela como Deus para aquela mulher, está se revelando como Deus para nós aqui nesta manhã. Ele revela para aquela mulher que ele é a manifestação do seu Espírito. Ele é aquele que manifestaria o Espírito Santo. E ele está se manifestando aqui no nosso meio através do doce, do bendito e do maravilhoso Espírito Santo. Mas por último, Jesus faz uma última revelação para esta mulher. Se revela como Deus. Se revela como aquele que manifestaria o Espírito Santo. Mas Jesus, ele se revelou para aquela mulher como o Messias. Jesus se revelou para aquela mulher como o Salvador da história. Olha o que diz o versículo 26. Versículo 26. O 25, olha o que ela diz. Disse a mulher: eu sei que o Messias, entre aspas, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, ele explicará tudo para nós. Aí eu fico imaginando Jesus, olhando mais uma vez para aquela mulher. Estou me revelando que eu sou Deus, estou revelando que aquele que tem sede, venha beber do meu Espírito e nunca mais vai ter sede. Aí ó, o que Jesus vai dizer no versículo 26, e eu acho isso extraordinário. Então Jesus declarou, mais uma vez, eu sou o Messias, eu sou o Messias. Em outras palavras, Jesus está dizendo: eu sou o Salvador da história. Eu sou o Salvador da humanidade. Eu sou o Salvador da tua alma. Eu sou o Salvador do teu coração. Jesus disse: eu sou o Messias, o Salvador. E João capítulo 3, versículo 16, vai dizer o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira significa de uma forma extraordinária, de uma forma que na compreensão humana, a mente humana, se não for pela convenção do Espírito Santo, não consegue entender. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, o Messias, o Salvador, o desejado das nações, aquele que o profeta Isaías profetizou, que ele viria reinar com poder e grande glória, aquele que é o Emanuel, Deus conosco, aquele que de eternidade a eternidade ele é Deus. De tal maneira que deu ele, para que todos aqueles que nele creem, não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus é a salvação. Jesus é o Messias. João capítulo 14, versículo 6. Tomé, o cru, o incrédulo, faz uma pergunta e diz o seguinte: Senhor, e agora? O Senhor está dizendo aí que vai para o Pai, preparar a morada. E a gente vai ficar sem direção, sem Salvador, sem salvação? Aí Jesus olha e diz o seguinte: ah, Tomé, ah, meus discípulos, eu sou o caminho, eu sou a direção, eu sou aquele que guia os teus passos, e mais, Tomé, além da direção, eu sou a verdade. Eu manifesto a verdade, a minha palavra é a verdade. E mais, Tomé, meus discípulos, eu sou a direção, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou vida. E Deus está dizendo vida aqui e vida em abundância. Você crê que Deus está dando vida para pessoas aqui neste lugar?
Você crê que Deus está curando enfermidades aqui nesta manhã? Receba vida e abundância aqui nesta manhã. Assim como Jesus revelou estas verdades de quem Ele era para aquela samaritana, para aquela pecadora, para aquela mulher que se sentia insignificante, excluída, na solidão, sozinha. E o pecado dela era grande, porque não existe pecadinho, pecadão, mas o currículo dela teve 5 maridos. E o que estava com ela, Jesus revela e diz o seguinte: não é teu marido, né? Está em pecado. Assim como Jesus revelou estas verdades para aquela mulher pecadora, Ele quer revelar para nós aqui nesta manhã, que Ele é Deus, que Ele manifestou o Espírito Santo, e que Ele é o Messias, o Salvador da nossa vida e da nossa história. Nesta manhã, antes de passar aqui para o louvor, cantar mais um louvor, e eu creio que vai ser o louvor que cantou antes. Coloque-se de pé, eu quero fazer mais uma oração. Primeira oração é um convite, um pedido da parte de Jesus aqui nesta manhã. Há alguém no nosso meio que ainda não entregou o seu coração para Jesus, esse Jesus que se revelou à mulher samaritana, e quer entregar o seu coração aqui nesta manhã para Ele. Alguém no nosso meio, levanta a tua mão aqui nesta manhã. Alguém no nosso meio que ainda não entregou o seu coração para Jesus e quer tomar este passo aqui nesta manhã? Alguém no nosso meio? Dê um sinal com a tua mão. Alguém no nosso meio? Amém? Segundo pedido, segundo convite, alguém no nosso meio que se afastou da graça, que não está mais bebendo da água, está passando sede, mas já bebeu desta fonte um dia e quer retornar nesta manhã para o caminho da graça, para os caminhos de Jesus. Levanta a tua mão, alguém no nosso meio que quer se entregar, quer retornar. Amém. Alguém no nosso meio? Amém. Glória a Deus. Sai do seu lugar, vem aqui na frente, nós vamos orar. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Ori alabastuki mihada. Tu estás aqui, ó Espírito de Deus. Stuki mihada kamastereada tuki mihada. Há mais alguém que quer voltar a beber desta água? Levanta a tua mão. Você está com sede? Glória a Deus. Kandaste kemehada. Aleluia. Saia do seu lugar. Vem aqui. Você entrou aqui nesta manhã dizendo: eu estou com sede, eu quero beber. Alabastuki mihada. Há mais alguém que quer retornar, que quer beber desta água? Há uma fonte de água jorrando da eternidade do céu aqui neste lugar. E Jesus está dizendo: beba desta água. Enquanto você bebe desta água, eu curo a tua alma, o teu coração. Há mais alguém que quer beber desta água? Ah, pastor, mas o que vai ser da minha vida? O mesmo Espírito que mata a tua sede, é Ele que vai guiar o teu caminho, a tua história. Há mais alguém? Saia do seu lugar. Orialabastuki mihada. Nós já vamos orar. Mais um minuto. Há mais alguém? Saia do seu lugar. Eu sei que tem. Saia do seu lugar. Não perca esta oportunidade. Como diz o louvor, amanhã pode ser muito tarde. Vida ou morte, faça a sua escolha. Glória a Deus.
Alamaste que me rada. Glória a Deus. Ele está aqui, Deus. Candaste que me rada. Há mais alguém? Glória a Deus. Candaste readatu yamanastu que rada. A igreja fica em espírito de oração. Há mais alguém? Você literalmente está passando sede. E você está passando situações que você não está entendendo nada. Está dizendo, Deus, está um caos. E Deus está dizendo, isso é a sede e a falta da presença do meu Espírito Santo. Sai do seu lugar, venha, glória a Deus. Alamastuki mihadá. Aleluia. Glória a Deus. Orialabas. Saia do seu lugar, venha, não precisa ter vergonha. Aleluia, glória a Deus, mais uma vida. Aleluia. Mais alguém? Venha, não perca a oportunidade. Glória a Deus. Candaste kemerada. Ali mais um. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Nós já vamos orar. Eu sinto a presença do Espírito Santo aqui. Jesus está neste lugar. Há mais alguém? Saia do seu lugar. Este é um momento muito importante. Candaste kemerá. Saia do seu lugar. Glória a Deus. Está vindo mais uma vida ali? Glória a Deus. Candaste kemerá. Mais uma vida ali. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Quero terminar esse culto, mas eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Saia do seu lugar. Deus está dizendo mais uma vez: o dia é hoje. Faça a sua escolha. É Deus. Kambaste kemerada. Alamastureadastu kemerada kamaste ratuyata. Aleluia. Kandaste kemerada tuyata kamastata yato. Stubihada kabaste atuyakatarabadaste rata. Stabayo kandashtia tokataya tabada kamasturia tuyata kamastaya. Ele está neste lugar. Ele passeia no meio das cadeiras. Sinta o toque do Espírito Santo. Studi hadakatayo terrataya. Stubi hadakamastera tuyata kamastai. Stubi hadakamastai. Alamastureandostu que me rada. O eu sou está neste lugar. É noite que Deus, é manhã que Deus está renovando alianças deste lugar. Alamastu que me rada. Satanás perdeu mais uma vez. Satanás perdeu mais uma vez. Satanás perdeu mais uma vez. Alamastu que me rada. Glória a Deus. Estenda suas mãos. Nós vamos orar por essas vidas que estão aqui. Lamastu que me rada. Kamasturi canta labastu que me rada. Kamanastu que rada. Receba a alegria do meu espírito. Asturi kandastu que me rada. Você crê que Deus entrou? Kandastu que me rada. Receba alegria, receba o abraço do meu espírito aqui nesta manhã. Eu te renovo. Grande é a caminhada. Eu tenho uma obra na tua vida. Astu que me rada. E para você saber que é Deus que está falando, faz tempo que você não ouve estas palavras. Eu te amo. E Deus está dizendo: eu te amo, filha.
Te chamo de filha neste lugar. Stuki Mihada. Uma nova história, uma história de alegria. Stuki Mihada. Vou me revelar no meio desta estrada, desta caminhada que tenho contigo, com poder e grande glória. Receba o renovo, receba a alegria, receba a paz e receba o abraço do meu Espírito nesta manhã. Alamastuki Mihada, Kamastuki Mihada. Senhor meu Deus, Tu estás aqui, ó Espírito de Deus. Alabastuyata Kamanaha. Obrigado, Deus, porque o Senhor salva. Obrigado porque o Senhor salva. Obrigado porque o Senhor salva. Obrigado porque o Senhor liberta. Obrigado porque o Senhor levanta o caído. Obrigado porque o Senhor não desiste de nós. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é Deus. Obrigado porque o Senhor é aquele que manifestou o Teu Espírito. Obrigado porque o Senhor é o Messias. O Messias de Israel, que nos salvou e nos deu a garantia, o penhor, a certeza, que se o nosso coração parar de bater, ou se o arrebatamento acontecer, nós passaremos os portais celestiais, entraremos na Nova Jerusalém, cantaremos no coral de anjos, encontraremos os 24 anciões, os 4 seres viventes, que a Bíblia diz que de dia e de noite eles pegavam as suas coroas e lançavam essas coroas diante do trono do Cordeiro e do Leão da tribo de Judá, e diziam: digno é o Cordeiro de receber toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração, toda majestade, todo domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Senhor, obrigado por essas vidas. Escreve o nome delas nos livros da vida. E também, Senhor, se alguém estava com sede, agora foi saciado pelo poder que há no nome de Jesus. Muito obrigado, Pai, por essas vidas, por esses irmãos, essas irmãs, em nome de Jesus. Amém. Olhe para cá, olhe para trás. Vocês têm uma nova família. Glória a Deus pela vida de vocês. Fique firme. Amém. Os irmãos vão te direcionar. Amém. Deus abençoe a igreja.